É um prazer estar com você mais uma vez. Estamos em mais um Anete Responde. E a pergunta de hoje é: como organizar meu tempo? Amo estudar de tudo e acabo me perdendo em tanta informação. Bom, tem várias vertentes dessa pergunta. Existe a questão do tempo e existe a questão de estudar, como estudar e o que estudar. São coisas distintas. Com relação ao tempo, eu não tenho tempo de estudar o que eu preciso ou o que eu necessito. Primeiro passo: para nós nos organizarmos, é importante termos um objetivo e algumas tarefas que têm que ser definidas. Se você está estudando com um objetivo definido, a prioridade tem que ser definida com relação à utilidade. Chama-se alocação correta dos recursos. Então, objetivos bem definidos nos ajudam a organizar o tempo, porque prioridade significa o que devo fazer primeiro. Bom, com relação ao que estudar, eu também gosto de estudar de tudo e tenho uma tendência a me pegar ou me prender em determinadas coisas que me agradam mais. Mas existem outras que são pré-requisitos. Por exemplo, eu necessito desenvolver esta habilidade específica para alcançar aquela posição que eu gostaria. Bom, por exemplo, eu quero fazer esse curso, mas para isso eu tenho que aprender esse idioma. Aprender esse idioma não é algo que eu queira fazer, porém é um pré-requisito para atingir aquela outra posição. Diante disso, eu preciso estudar esse idioma, mesmo não sendo algo que eu queira diretamente. Então eu coloco ele na frente. Se eu terminar isso rapidamente, eu posso fazer algo que me agrade. Então você pode organizar pré-requisitos, ou seja, algo que não lhe agrada ou não é tão fácil de estudar, mas é necessário, como se eu fizer isso, eu posso fazer aquilo. Então, você coloca uma recompensa depois. É uma técnica para você organizar. É o que eu faço, por exemplo, eu tenho que estudar idiomas, é um pré-requisito. Não é uma coisa que me agrade, tem tarefas a cumprir. Eu escolhi um programa que facilita, ele é muito bom, agradável. Você troca até achar um que seja fácil e eu coloco coisas que eu preciso fazer antes de uma recompensa extremamente agradável. Isso ajuda muito. Com relação a estudar, como eu tenho a tendência de aprofundar muito num aspecto e perder a relação do todo, eu costumo comprar cursos. Então, eu compro um curso relacionado àquela informação, procuro alguém que seja muito bom. Por exemplo, eu li uma revista, eu li um artigo, assisti uma palestra muito interessante, eu estou interessada nisso. Tem algum curso, alguma palestra, alguma sequência, seminário, alguma coisa assim? Que aí eu vou acompanhar o seminário, que vai me dar uma diretriz, e seleciono os livros, por exemplo, o capítulo 1 ou a primeira aula e literatura que eu tenho que cumprir. Eu só posso assistir a segunda aula depois de ler esse material. Com isso, eu consigo desenvolver todo o aspecto do assunto sem me perder, mas também sem abandonar o meu prazer de aprofundar em certos aspectos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu comecei o Daniel Kahneman, eu estava estudando especificamente o método que ele desenvolveu de terapia, que é a revisão das memórias, tá? É muito interessante e tem várias vertentes, então tem umas 5 ou 6. Mas Daniel Kahneman é uma personalidade que trabalha em várias áreas diferentes e desenvolveu pesquisas muito interessantes. Então, eu estava lendo sobre a terapia de revisão das memórias quando surgiu um trabalho que ele fazia com uma outra pessoa. Nossa, que bacana! Aí eu comecei a ler e fui no outro caminho e eu tinha que terminar aquilo. E era muito interessante. E aí foi aumentando. Então, o Daniel Kahneman fez 4 trabalhos que me interessaram profundamente, cada um deles em áreas distintas. Porque lembra, ele tem um prêmio em economia e um em psicologia. E fez uma terceira pesquisa em medicina com uma outra pessoa. Eu disse, nossa, 3 coisas distintas, não tem ligação direta, todas fantásticas, todas maravilhosas. Mas eu tenho que terminar. O que eu fiz? Eu peguei
um seminário que ele fez especificamente sobre isso e eu assisti uma aula. Eu tenho a tendência a maratonar, eu quero assistir tudo de uma vez. Não, eu terminei, aí eu vou ler o material para sedimentar. A próxima eu só posso quando eu terminar esse material. Se eu terminar esse material antes do tempo, aí eu posso ver aquela outra. E assim eu negocio comigo mesma para intercalar pré-requisitos, ou seja, são coisas que você precisa estudar, mas não é o que você queria. Mas sem isso não chega lá. E intercalo com coisas que eu quero muito, são muito agradáveis. Então, eu só posso ler essa revista nova que chegou quando eu terminar essa lição. Eu só posso assistir essa palestra muito bacana quando eu terminar a sequência de aulas que não são agradáveis, mas são essenciais para eu entender aquela outra coisa. E assim, eu vou negociando. Isso quando é você se perder entre coisas que você quer estudar. Fazer um curso me agrada muito porque me obriga. Como eu sou disciplinada, eu cumpro obrigações. Se eu tenho obrigações a cumprir, ou uma outra pessoa para assistir junto, por exemplo, um documentário que eu acho bem interessante e que tem ramificações. Eu convido uma pessoa, você gostaria de ver isso comigo? Porque aí eu me obrigo, eu tenho que nesse prazo cumprir isso porque eu tenho um compromisso. Normalmente eu me proponho convidar alguém, olha, eu estou lendo certo trabalho. Como tem muita gente que gosta de ouvir o que eu tenho a falar antes das outras pessoas, vários se dispõem. Não, você vem aqui e me conta isso que você está estudando. Bom, como eu tenho isso marcado, eu tenho a obrigação de terminar no prazo, porque eu vou contar para uma pessoa. Eu já falei aqui sobre várias técnicas de estudo, por exemplo, a técnica Feynman. A técnica Feynman de estudo ela é excelente, mas um aspecto dela é você ensinar aquilo que aprendeu. Então, eu tenho mais ou menos 3 pessoas com quem eu falo, eu acabei de estudar e entendi isso. Vou contar para fulano. Se eu conseguir ser clara e ele entender tudo, significa que eu consegui dominar o assunto. Então, eu pego 3 pessoas. Se sentir que faltou alguma coisa, olha, eu vou ler mais e marco o dia com quem eu vou conversar. Como as pessoas me conhecem, eu tenho um grupo de pessoas que se dispõem, não, conta para mim, eu quero ouvir. Isso te obriga a cumprir determinado prazo. Ou seja, tem inúmeras maneiras de você organizar isso. Bom, se o problema é o tempo, alocar com eficiência os recursos. Eu quero estudar isso, mas aí complica e tudo mais, eu desisto e vou para outra coisa. Bom, alocar com eficiência os recursos é o seguinte, você tem que planejar. Normalmente, quando eu falo da pessoa que o objetivo é essencial, se você não tem objetivo, você atira para todo lado. Então, você tem que ter objetivos. Se você tem objetivos, você traça metas. Vamos lá. O que é um objetivo? O que eu quero conseguir? Eu quero aprender tal coisa. Ou eu quero ir a tal lugar. Para ir a tal lugar, precisa aprender tal coisa. Então, você tem que estar com o objetivo definido. Bom, motivação. O que é o objetivo? O quê? Só que, para isso ficar mais preciso, você tem que delimitar esse objetivo. Então, por exemplo, o que, quando? Para você ter um prazo. Eu quero isso em tal prazo. Então, você delimitou. Com quem? Você tem uma pessoa que dependa? Então, definiu o objetivo. Para você se motivar a atingir o objetivo, você precisa responder 2 perguntas, que é o porquê. Por que te dá motivação? E o que é motivo? Qual o motivo de você querer isso? O que é um motivo? O que você tem a ganhar? Eu vou ganhar isso. Eu vou obter isso. Isso é o motivo. Bom, vamos turbinar esse motivo? Vamos dar um valor a esse porquê? O que é valor? Então, o motivo é o que é que você tem a ganhar com isso. E valor, por que isso é importante? Você está entendendo? Você está trabalhando vários aspectos da sua emoção. Então, o que você vai ganhar se conseguir isso e por que isso é importante. Então, você definiu por que esse objetivo. Agora, vamos traçar o como, que é quais são os recursos que você precisa alocar, quais são as habilidades que você precisa ter, né? E o que é que te impede de conseguir. Então, no como, você vai dizer,
pré-requisitos. Ou seja, para fazer isso eu preciso dessa habilidade. Ou recurso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E quais são os passos que eu tenho que dar, que é o planejamento. E limitação significa, o que é contra isso? A minha preguiça, eu não gosto dessa tarefa, fulano não quer que eu faça, eu estou desmotivado. Você está entendendo? Então, essas 3 colocações, você traçar isso vai facilitar a sua organização. Então, o que você quer? Por que você quer? E como vai conseguir? O que você quer? Delimite o que exatamente, contanto seja o que você realmente quer e não o que fulano quer, e dê um prazo. Quando e onde? Segundo, por que você quer? Coloque motivo e valor. Isso, eu vou ganhar isso e isso é importante por causa daquilo outro. Então, você acabou de botar força nisso. E o como? Quais os passos você tem que dar? Por exemplo, eu preciso dessa habilidade. Isso é impossível. Então, você subdivide essa habilidade. O que eu preciso fazer para alcançar essa habilidade? Então, você acabou de criar subhabilidades ou pré-requisitos. Então, você traça. Bom, se eu preciso disso aqui, então eu vou mudar o prazo lá. Eu botei isso, tal prazo. Vou estender um pouquinho mais, porque antes disso eu preciso daquilo. E assim você pega um papel e organiza. Coloca os prazos a seguir. Eu não consigo seguir os prazos. Você está entendendo que são ramificações, se o seu problema é tempo? Bom, tem a técnica Pomodoro. Você vai marcar um tempo para aquilo. Então, você vai dedicar 15 minutos a essa tarefa. E quando você terminar os 15 minutos, aí você coloca uma recompensa bem interessante. Então, por exemplo, saiu uma minissérie que eu gostei muito. É um livro que eu li há muitos anos. E era uma historinha, na época eu era jovem, mas aquilo entrou no meu imaginário e agora saiu o seriado. E eles estão próximos, mudaram algumas coisas, mas o cenário está muito bonito. E toda sexta-feira sai o episódio novo, né? Bom, eu só posso assistir o episódio se eu cumprir determinadas metas. E eu peguei as metas mais chatas, as coisas menos agradáveis, para ser o meu pré-requisito. Então, para o seu episódio, eu tenho que terminar isso, isso, isso. Ótimo! Foi tão rápido que eu disse assim, nossa, eu vou aumentar o pré-requisito. E coloquei mais coisas para sexta-feira. Então, eu já vi que eu assisto à noite. Então, sexta-feira é o dia de eu fazer coisas chatas com rapidez. Eu fico adiando, sexta-feira, hoje é o dia do episódio. Quando eu lembro, eu só posso assistir quando terminar. Teve um dia que eu deixei para a última hora, eu fui assistir o episódio 2 da manhã, mas terminei tudo antes para poder assistir o episódio. O que acontece? Acontece que eu estou conseguindo cumprir prazos que antes eu adiava, atrasava por conta dos episódios. Então, eu não tenho, então novela, o que for, grava, não pode assistir ao vivo, ou ir assistir o jogo, não importa. Crie uma recompensa extraordinária para uma tarefa de pouco entusiasmo, sabendo que esse pré-requisito vai te levar aonde você quer ir. Não, nada disso está funcionando, eu não tenho motivo nenhum, eu não quero nada, eu só quero ficar na rede social. Então, de repente, você está intoxicado com dopamina, e aí deixa eu pedir aqui no link, em algum lugar aqui, para eles colocarem o vídeo que eu falo sobre detox de dopamina, para você dar um reset aí na sua dopamina, para você recuperar essa química cerebral que vai lhe permitir o entusiasmo. Então, tem várias vertentes na sua pergunta. E com relação a tirar para todo lado? Então, por exemplo, eu também gosto de ler revistas que tenho várias. E ler revista é uma coisa que me agrada muito, tem várias coisas diferentes. Às vezes eu só posso fazer isso, que é uma coisa bem aleatória, ou zapear, né, no YouTube. Eu tenho vários canais que eu assino, sempre tem vídeos. Eu não posso ficar por dentro de todos, então eu pego alguns que me agradam muito. Refúgio Mental, um que me agrada muito, com várias cenas interessantes, histórias que eu uso para ilustrar
Eu gosto muito, me agrada esses vídeos. Então, é um pré-requisito. E assim, eu coloco as recompensas nesse sentido. Então, você só tem recompensa se cumprir algumas coisas? Não, tem algumas coisas que é só prazer. Por exemplo, eu adoro assistir Família Animal, que fala sobre o Instituto das Onças Pintadas e tudo mais. O lugar é lindo, as pessoas são muito agradáveis, o trabalho que eles fazem é maravilhoso. E eu assisto de manhã só por prazer, porque eu adoro felinos, adoro gatos, vocês já devem saber, um monte de gato que tem. E assistir o trabalho que eles fazem com as onças me agrada. Então, eu levanto de manhã, enquanto estou tomando café, aquela coisa toda, eu assisto os vídeos da Família Animal, só por prazer. Mas, eu faço isso com a consciência tranquila, porque eu tenho cumprido as minhas obrigações. Então, olha, tudo na vida é só querer. É claro, querer, organizar, planejar, traçar. Aliás, o que é que na vida não precisa ser pensado para dar certo? Espero ter ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.